Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 10 de abril de 2021. Observando bem o que aconteceu nos últimos dias, entre os dias 8, 7 e 6, vemos aqui que a gente tem uma chuva bem distribuída, ainda ocorrendo em alguma parte do país, porém os maiores totais pluviométricos no acumulado desses 3 dias ficaram realmente aqui mais na porção central do país, como também aqui na porção do extremo norte da região norte. A gente ainda observa uma chuva acontecendo esporádica, principalmente aqui na região mais próxima à costa, tanto do sul como da região sudeste, e o avanço ainda da frente e a organização de convecção um pouco sobre a região da Bahia. Mas quando a gente compara esses totais pluviométricos para o que a gente tem aí quando ocorre durante o verão, esses totais ainda são bem baixos. Então tem uma chuva ocorrendo, porém aquele armazenamento de água no solo ele vai ter essa manutenção de queda, na verdade, ao longo dos próximos dias, principalmente porque essa chuva que está ocorrendo ela é muito localizada ou ela não é suficiente para retornar, por exemplo, os níveis de armazenamento de água no solo próximo aí à faixa de 90 a 100% dessa quantidade de água que pode ser armazenada. Olhando um pouco agora a previsão do modelo do INMET, do modelo Cosmo, vemos aqui que toda essa faixa, desde a região sul do país até aqui o semiárido nordestino, está apresentando na previsão um tempo mais seco bem definido. Isso principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão aqui na região mais central do país. Então nós vemos que a gente tem basicamente uma divisão, a frente ela não consegue avançar, ela fica aqui mais localizada na região sul do país, ainda pega um pouco Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas não são totais pluviométricos significativos. Porém, ela traz aqui bastante chuva para a região do Uruguai, norte da Argentina, parte aqui do Paraguai. E a segunda divisão, esse segundo núcleo, seria uma chuva mais localizada realmente aqui sobre a região norte da América do Sul. Então, principalmente pela interação tanto da ZCIT com essa região de baixa da Amazônia. Então vemos que toda essa região apresentará um tempo seco nos próximos dias, e essa região aqui mais ao norte, também mais ao sul do continente, deve apresentar um tempo mais chuvoso. O outro detalhe é que agora o INMET ele começa a convergir cada vez mais o modelo Cosmo para o modelo europeu, já mostra que entre a costa norte do Nordeste e a costa leste do Nordeste deve acontecer alguma chuva expressiva ao longo desse acumulado dos próximos 7 dias. E olhando lá para o dia 17, que nós vemos em médios níveis ainda que aparentemente é a formação de um sistema de alta pressão, porém a gente vê que tem essa interação aqui, e com isso você ainda tem uma chuva ocorrendo na região norte. Esse sistema provavelmente está interagindo entre médios e altos níveis, então não deve estar atingindo muita superfície, permitindo assim a formação ainda de convecção. Olhando agora o que o modelo GFS, que é o modelo americano, também está mostrando, a gente vê que tem a tendência da passagem das frentes, porém, ou elas passam de forma zonal aqui com a componente de oeste para leste, ou quando elas conseguem ter uma componente maior de sul até a região equatorial, o que ocorre é que elas passam mais sobre o oceano. Então, tanto nessa interação de oeste para leste, como nessa interação de sul para a região equatorial, elas trazem chuvas mais no oceano, e uma parte dessa frente consegue interagir aqui com a região da costa, tanto da região sul como da região sudeste.
Isso é interessante porque como que mais dentro do continente deve continuar seco, nós temos essa chuva acontecendo na costa e, por exemplo, não pega bem a região aqui do quadrilátero dos reservatórios, que fica entre Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Com isso, deve continuar o tempo seco, pelo menos nessa região, até o fim do mês. Ocorre algum tipo de chuva? Sim, mas nada tão significativo a ponto de mudar os parâmetros que a gente observa hoje, tanto na região sul, que está bem seca, como na região sudeste. E já começa, sim, gradativamente a observar uma entrada mais forte no período seco e parte da região centro-oeste já começa a ter aí a diminuição de chuvas, com essas chuvas se concentrando mais aqui na região norte e também aqui mais entre Argentina e Uruguai. E olhando aqui o campo de altura geopotencial, é que a gente está observando nessa região mais central do país, nós vemos que não tem nenhum núcleo assim tão significativo a ponto de dizer não, vai se estabelecer um sistema de alta pressão, e esse sistema de alta pressão pode se tornar um bloqueio. Nesse início do horizonte, né, a partir do dia 11 até o dia 13 mais ou menos, a gente vê um geopotencial de 588 aqui, mas ele não perdura muito tempo e também ele não é tão intenso. Quando ele passa de 5.090 ou 5.900 e outros modelos, a gente tem que ficar de olho porque ele pode vir aí a se transformar num bloqueio atmosférico, por exemplo. Não necessariamente vai acontecer, mas a gente fica de olho porque isso mostra que esse sistema de alta pressão está bem intenso. Observando o acumulado de chuvas do modelo GFS, continuando aqui, ó, as frentes elas passam, a gente vê, elas interagem mais aqui pela costa e não formam tantas chuvas. Aqui a gente tem a passagem de uma outra frente, ela chega aqui a atuar na Bahia, lá para o final do mês traz uma chuva para a região nordeste, mas também nada tão significativo. E depois no dia 26 volta a formar uma outra frente aqui na região sul e ela avança também sobre o oceano e não interage tanto com o continente. Então, o que a gente vê que teremos, né, a entrada de frentes a cada semana, por exemplo, já começando agora a partir do dia 12, tem a frente entrando, atua mais sobre o oceano, depois o tempo seco volta a prevalecer aqui na região, entra outra frente dia 17, também ela tem uma atuação maior do oceano, mas já traz a formação de chuvas aqui para a região nordeste, e dia 26 vai ter aqui provavelmente a entrada de uma outra frente, também que deve não trazer chuvas significativas para a região sul e sudeste, né? Manter aqui essas chuvas mais concentradas na região norte e nordeste do país. Mesmo essas chuvas acontecendo na região nordeste, a tendência é que elas não sejam muito expressivas se comparado ao verão, porque você não tem aí, como é que se diz, energia suficiente pelo aquecimento solar, porque a gente está indo aí caminhando por inverno. Mas claro que por uma questão local, né, aqui as brisas, principalmente na costa leste e norte do nordeste, deve apresentar um período chuvoso mais intenso. Mas isso é mais um efeito local devido à topografia da região, por exemplo, né? E a gente sabe que o nordeste ele tem pelo menos 4 regimes de chuva ao longo do ano diferentes, né? O sul da Bahia apresenta um, a região do semiárido outro, a costa norte do nordeste outro e a costa leste do nordeste também possui o seu período aí chuvoso bem específico. Ok? Mas o que vale realmente salientar é que toda essa porção, né, que vai desde a Bahia até a região sul, pelo menos nesses próximos 10 dias, não deve apresentar uma chuva significativa e as chuvas devem ficar mais concentradas aqui na porção mais ao norte do continente, também aqui mais entre a Argentina e o Uruguai. E olhando a questão da anomalia de temperatura, em alguns momentos a gente tem, né, a temperatura aqui mais quente, depois entra uma massa de ar mais fria, interage sobre o continente, depois fica mais quente em algumas regiões, e a gente vai ter essa meio que gangorra de temperatura. Então, em alguma semana bem quente, e depois, quando tem a passagem da frente, essa frente traz consigo uma massa de ar polar mais fria, né? Então a tendência é ter uma queda de temperatura maior. Mas a região norte e nordeste a gente percebe que não tem grandes variações. Isso vai se dar mais tanto na região centro-oeste, sudeste, como na região sul do país.
Agora, olhando o armazenamento de água no solo, o que nós vemos claramente é que toda essa faixa aqui, tanto mais próximo da costa leste do país, como já chegando aqui adentrando a região do centro-oeste, né, pegando bem Mato Grosso do Sul e Goiás, o que nós vemos é uma diminuição gradativa desse armazenamento de água no solo, sendo observado nessa componente dos próximos 3 dias, até o dia 13 de abril de 2021. Isso implica dizer que as próximas chuvas que ocorrerem, elas vão encontrar o solo bem seco. Então a maior parte dessa água que cair, ela será utilizada em outros processos, principalmente no processo de acumulação de armazenamento de água no solo, e não deve interferir tanto na projeção de vazões, como também na projeção de ENA dos submercados sul e sudeste, por exemplo. Então, o que nós notamos? Região do quadrilátero dos reservatórios, bacia de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, apresentando redução das chuvas nos próximos dias, também como Xingu e o Tocantins, né? Que seria a bacia de Belo Monte e de Tucuruí. O que acontece é que, como essas bacias dos quadriláteros reservatórios são bacias menores, a gente tem uma resposta mais rápida quando você tem uma diminuição de chuvas. Mas já as bacias do Xingu e Tocantins, o que acontece é que, como são bacias enormes, então você tem uma resposta, porém ela vem gradativamente por essa questão da inércia. A região sul deve apresentar diminuição das vazões nos próximos dias, principalmente nas bacias incrementadas de Itaipu, bacia do Paranapanema, Iguaçu e Uruguai. Por quê? A gente viu que está tendo esse período mais seco aqui na região sul, também na região sudeste, e isso deve perdurar para os próximos 10 dias. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que tem essas chuvas representadas, tem essas chuvas expressivas que estão sendo observadas no norte ali da Bolívia, centro da Bolívia, e essa água deve chegar a atuar lá. Então o que a gente observa é que está meio que linear, né? Em alguns momentos sobe um pouco e mantém a vazão ali, depois ela diminui, sobe um pouco, mantém. Então a gente tem, na verdade, se fizer a média, um aumento bem fraco gradativo dessas vazões, mas na maior parte do tempo elas estão se mantendo. E observando que o modelo do ONS, né, os 3 modelos que o ONS trabalha para a previsão aí dos modelos de chuva-vazão, que nós vemos claramente aqui, toda essa região aqui apresentando tempos secos nos próximos dias. O ETA já começa a mostrar o avanço aqui de uma chuva na região sul, mas também nada significativo. Mas a tendência é que o ETA 40 e o GEFS convergem, né, converjam na verdade, aqui para a região mais próximo do SMWF. Então ele é que está tendo, né, um skill melhor, ele está acertando mais do que os outros modelos. Então a tendência é que a gente tenha um cenário para os próximos 10 dias bem parecido com o SMWF, principalmente aqui com essa chuva mais concentrada na região nordeste e norte do país. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.